Carolina passou pelas portas de vidro da concessionária Imperial Motors, em pleno centro de São Paulo, e logo percebeu todos os olhares voltados para ela. Usava um jeans antigo, desses já meio desbotados, e uma camiseta branca sem estampa. Caminhava com aquele tipo de confiança calma que só quem tem um propósito claro consegue carregar, mas não pôde evitar notar alguns olhares atravessados. O salão era iluminado demais, cheirava a carro novo e dinheiro, e em cada canto os carros polidos brilhavam sob as luzes, quase como se fizessem parte de uma exposição. Quem trabalhava ali vestia terno alinhado e mantinha um tom de voz sempre educado. Mas Carolina sentiu uma barreira logo de cara. Era como se sua presença não fosse exatamente bem-vinda. Enquanto se aproximava do balcão de atendimento, Carolina sentiu o coração bater mais rápido. Sabia que, ali, sua aparência não ajudava. O público daquele lugar geralmente chegava de roupa social, relógio caro no pulso, como se quisessem mostrar o status antes mesmo de falar. Mas Carolina continuou firme. Ela não estava ali para impressionar ninguém. O foco dela era outro. Queria realizar o sonho da mãe, que sempre quis ser dona de um carro próprio. Mesmo convicta desse objetivo, sentiu a tensão crescer, como se o ambiente tentasse convencê-la de que talvez não pertencesse àquele mundo. Eduardo, o gerente de vendas, não demorou a notar Carolina. Ele se aproximou com um daqueles sorrisos falsos que só quem está acostumado a julgar já domina. Antes mesmo de ouvir o que Carolina queria, ele já parecia decidido sobre seu perfil. Para ele, uma mulher com roupa simples no meio de carros importados só podia estar ali perdida. Com ares de simpatia ensaiada, sugeriu que ela desse uma olhada no pátio dos seminovos do lado de fora, dizendo que lá talvez encontrasse algo mais acessível. Falou devagar, sempre mantendo a voz baixa, mas todo mundo em volta entendeu o recado. Nenhum convite explícito para ir embora, apenas aquele jeito de mostrar que, para pessoas como ela, aqueles carros novos eram só para olhar, não para tocar. A humilhação de Carolina veio sem escândalo. Ela sentiu como se o chão ficasse ainda mais escorregadio, principalmente ao reparar nos cochichos dos vendedores reunidos perto da cafeteria e nas risadas discretas atrás das mesas. Por um instante, pensou em sair dali com a cabeça baixa, mas respirou fundo. No fundo, sabia que a opinião deles não mudava quem ela era, tampouco diminuía o sonho que tinha para a mãe. Carolina agradeceu de forma educada, mas firme, e saiu da sala principal com um nó na garganta, misturando tristeza e raiva, mas sem deixar transparecer vulnerabilidade. Carolina já estava quase na porta de saída quando Lucas, um vendedor mais jovem, se aproximou com um sorriso tímido e um olhar que parecia pedir desculpas pelo que ela tinha acabado de passar. Ele estendeu um folheto com as informações detalhadas daquele carro que Carolina tinha mencionado na recepção, mostrando que realmente havia prestado atenção no pouco que ela falou. Com jeito tranquilo, ofereceu-se para responder qualquer dúvida e, ao contrário de Eduardo, tratou Carolina com total respeito, sem nenhum tom de superioridade. Aquela atitude gentil trouxe um pequeno alívio no meio do desconforto, como se Lucas quisesse mostrar que nem todos ali pensavam igual ao gerente. No entanto, enquanto ele falava, Carolina acabou notando pelo vidro do salão que Eduardo atendeu. Um casal elegante logo depois. Ele abriu justamente a porta do carro que ela tinha perguntado, sorrindo e usando todas as palavras educadas que tinha negado para ela. Era impossível não perceber o contraste entre os dois atendimentos. Naquele momento, ficou claro para Carolina que o problema ia muito além de uma pessoa. A discriminação era parte do funcionamento daquele lugar. Ela agradeceu sinceramente a Lucas pela gentileza, mas achou melhor não insistir. Sentia-se excluída, porém determinada a lutar por mudanças, mesmo que ainda não soubesse como faria. Isso
Assim que Carolina saiu da Imperial Motors, o vento fresco da Avenida Paulista bateu em seu rosto e ela sentiu vontade de chorar, mas segurou firme. Caminhou devagar até o ponto de ônibus, tentando se livrar da sensação de humilhação, enquanto olhava o movimento da cidade como se fosse a primeira vez. Pegou o celular do bolso e, por um instante, hesitou. O dedo ficou suspenso sobre a tela até que decidiu ligar para a Marisa, sua amiga de longa data e dona de uma oficina ali perto. Sabia que ali ao menos seria ouvida e respeitada, sem olhares tortos. Enquanto esperava o ônibus, a lembrança de outros momentos parecidos foi voltando. Situações em que entrou em lojas ou restaurantes sofisticados e imediatamente sentiu que não era bem-vinda. Dessa vez, porém, a dor parecia maior. Talvez porque estava tentando realizar um sonho para a mãe e não para si mesma. Durante o trajeto para casa, a raiva deu lugar à reflexão. Carolina ficou pensando em quantas pessoas vivem isso todos os dias, sem ter escolha, suportando comentários e olhares de desdém apenas por parecerem diferentes. No fundo, percebeu que não dava mais para deixar esse tipo de coisa passar em silêncio. Decidiu que precisava fazer alguma coisa, não só por ela, mas por todo mundo que já sentiu o mesmo. Era como se, em meio à dor, nascesse em seu peito uma vontade de transformar aquelas pequenas injustiças em algum tipo de mudança real. No momento em que Carolina chegou na oficina da Marisa, em Pinheiros, nem precisou dizer muita coisa. Bastou atravessar a porta para Marisa perceber que havia algo errado. Ela largou a chave de fenda na bancada, limpou a mão num pano e, com um olhar sincero, chamou Carolina para sentar ali do lado, no banco de madeira que ficava perto do balcão. Sem pressa, escutou cada palavra enquanto Carolina explicava o que tinha acontecido lá na Imperial Motors. Em alguns momentos, a voz de Carolina vacilava, mas o desabafo vinha forte, como se precisasse tirar aquele peso do peito de uma vez. Marisa sentiu a raiva crescer enquanto ouvia os detalhes, principalmente quando Carolina contou da maneira hostil do gerente e dos risinhos dos outros funcionários. No entanto, ela segurou o impulso de explodir, pois sabia que o mais importante era escutar. Carolina ressaltou com um tom sereno que o que realmente doía era pensar nas pessoas que passam por aquilo todo dia e não têm como se defender. Ela citou Lucas, o único vendedor que demonstrou respeito, e falou do quanto faz diferença encontrar humanidade onde menos se espera. O orgulho de Marisa pela amiga só aumentou. Vendo a disposição de Carolina em lutar por algo maior, propôs que juntas pensassem numa forma de transformar toda aquela experiência ruim em lição para outras pessoas, criando um ambiente mais justo e solidário. Naquela noite, Carolina e Marisa sentaram juntas na cozinha da oficina, com 2 copos de café, conversando baixinho, enquanto a cidade reduzida adormecia lá fora. Entre um gole e outro, a tristeza do dia foi dando espaço a ideias novas. Nenhuma das duas queria partir para briga ou confusão, pois sabiam que o caminho mais produtivo seria mostrar às pessoas da Imperial Motors o quanto estavam presas a julgamentos rasos. Surgiu então o plano de colocar à prova o atendimento dos vendedores, mostrando como o valor de alguém não tem relação nenhuma com o jeito de se vestir ou com o dinheiro na conta. As duas discutiram jeitos de fazer isso, sem causar exposição constrangedora, pois a intenção era provocar reflexão e não vergonha. Carolina relutou ao pensar em voltar, dizendo que não queria ser o foco da ação, já que acreditava que a mudança precisava brotar de dentro do próprio lugar. Foi quando Marisa se ofereceu para liderar a iniciativa, garantindo que faria tudo com cuidado, sem buscar atrito, mas propondo um olhar diferente para todo mundo ali. Combinado isso, uma sensação de esperança foi tomando conta do ambiente. No rosto cansado de Carolina,
Apareceu um sorriso pequeno, já imaginando como uma atitude assim poderia inspirar mais respeito entre as pessoas. Elas se despediram de madrugada, cheias de expectativa pelo que o próximo dia poderia trazer. Na manhã seguinte, o movimento na Imperial Motors estava ainda maior que o normal. O salão cheirava a café fresco e polidor de carros, com os vendedores alinhados, cada um arrumando os próprios ternos e pastas. Eduardo chegou cedo, sorrindo, e foi logo puxando conversa animada com dois colegas no canto da recepção. Entre risadas altas, contou para eles a história de Carolina do dia anterior, imitando seu jeito simples e inventando detalhes para tornar tudo mais engraçado. Os outros riram alto, reforçando aquele clima de que ali só circulavam pessoas à altura do lugar. Do lado de fora, carros de luxo ocupavam quase toda a calçada, enquanto clientes elegantes chegavam para ver as novidades da nova frota. Lucas, desde o início, sentiu um peso estranho no peito cada vez que ouvia Eduardo repetir o episódio. Ele lembrava claramente do olhar gentil de Carolina, da forma educada com que ela respondeu ao desprezo que recebeu e de como não levantou a voz em nenhum momento. Sentia que algo estava muito errado ali. Por mais tentador que fosse simplesmente ignorar o desconforto para continuar pertencendo ao grupo dos colegas, Lucas não conseguia mais fechar os olhos para certas atitudes. A mistura de vontade de se encaixar e o desejo de fazer a coisa certa o deixou inquieto, e tudo só parecia ficar mais tenso conforme a manhã avançava. Todos estavam envolvidos em suas tarefas, até que o som de um motor diferente interrompeu a rotina da Imperial Motors. Um carro antigo, mas impecável, coisa de colecionador, parou bem na porta principal. Era daqueles modelos que quase ninguém vê rodando pelas ruas de São Paulo, muito menos naquela região chique. O motorista, uniformizado, desceu primeiro e, com gestos precisos, abriu a porta traseira. Os clientes e os funcionários pararam o que estavam fazendo para ver quem sairia dali. O ar ficou tenso, cada um esperando um empresário famoso, um artista de novela ou alguém do universo dos milionários. Ninguém esperava ver Marisa descendo calmamente do carro, vestida de maneira elegante, com um terno escuro bem cortado e sapatos brilhando como nunca. Ela andava com firmeza, cada passo mostrando segurança. O contraste com a Carolina do dia anterior saltava aos olhos. Até Eduardo, acostumado a julgar pelas aparências, não conseguiu esconder a surpresa. Em alguns segundos, todo o salão ficou em silêncio observando a cena. Eduardo se adiantou rápido, arrumando a gravata e forçando um sorriso mais simpático do que o habitual. Ele reconheceu ali uma presença marcante, alguém que merecia toda essa atenção, e já se preparava para oferecer o tratamento mais exclusivo possível, diferente de tudo que havia feito antes. Eduardo foi rápido ao se aproximar de Marisa. Com um sorriso largo e um aperto de mão firme, começou a listar os carros mais exclusivos que a loja tinha no showroom, destacando detalhes técnicos e falando dos diferenciais de cada modelo como se estivesse conversando com uma celebridade. Falou de importados recém-chegados, das últimas novidades da linha esportiva e, claro, dos valores altos. Deixou escapar até uma sugestão de desconto especial só para convencê-la de que estava diante de uma cliente para lá de especial. Os outros vendedores, mesmo sem querer demonstrar, seguiam tudo de perto, atentos para absorver qualquer truque novo ou frase de impacto usada pelo gerente. Enquanto Eduardo tentava impressionar e adivinhar os gostos de Marisa, ela manteve uma expressão serena. Esperou um pouco, ouvindo toda a ladainha, e então o interrompeu. Disse que apreciava a atenção, mas que estava ali por um motivo claro. Ela queria ver exatamente o mesmo carro que Carolina, sua esposa, havia tentado comprar no dia anterior.
No mesmo instante, o sorriso seguro de Eduardo perdeu a força, dando lugar a um misto de susto e confusão. O salão ficou apreensivo, percebendo que aquela visita tinha algo de diferente. O clima mudou, e todos ficaram esperando para ver qual seria o próximo passo, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer ali. Marisa, mantendo a postura firme, falou em voz clara para todos ouvirem. Ela disse que, na verdade, foi recebida pelo próprio Eduardo no dia anterior. Porém, de um jeito bem diferente. Contou que sua esposa, Carolina, entrou na loja usando roupas simples e, ao invés de receber atenção ou respeito, foi ignorada e tratada como se não tivesse valor. Enquanto Marisa descrevia a cena, ressaltando que Carolina só queria conhecer o carro, os olhares dos funcionários se voltaram para Eduardo, que começou a suar e perder a cor. Ele tentou se justificar, soltando frases soltas, murmurando que devia ter sido um mal-entendido, mas ninguém parecia acreditar. O constrangimento tomou conta do showroom. Clientes cochichavam, e até mesmo os vendedores mais experientes desviaram o olhar. Foi aí que Lucas, sempre calado, respirou fundo e falou, para todo mundo ouvir, que Carolina realmente havia sido tratada com preconceito. Ele reforçou que tudo aconteceu como Marisa relatou, sem querer esconder ou suavizar nada. A coragem de Lucas mexeu com o ambiente. Até Eduardo, sem mais o que dizer, ficou calado. Por alguns segundos, reinou um silêncio pesado. Mas, naquele instante, Marisa percebeu que sua ideia estava funcionando. As pessoas estavam olhando para o que realmente importa e repensando suas atitudes. Com o ambiente completamente silencioso, Marisa aproveitou aquele momento para contar a todos quem era Carolina de verdade. Falou que, além de sua esposa, Carolina era fundadora da Associação Viver Melhor, uma organização que investia seu tempo em ajudar famílias da periferia a terem melhores oportunidades, ajudando crianças a conseguirem vaga em escolas públicas de qualidade e capacitando adultos para o mercado de trabalho. Ela explicou que Carolina optava por uma vida simples porque queria estar próxima de quem precisava, entender de perto as dificuldades e lutar por mudanças reais. O jeito de Marisa contar, cheio de respeito e carinho, fez muitos ali no showroom olharem para o chão, sentindo um certo peso na consciência por terem julgado alguém só pela aparência. Nesse momento, o dono da Imperial Motors, Sérgio, entrou. Na conversa, apressado, dizendo que aquele tipo de situação não era tolerado na empresa e pedindo desculpas pelo ocorrido, tentando remediar o clima pesado. Ele jurou que atitudes assim não faziam parte dos valores ali defendidos, mas suas palavras pareciam sem força, como se não fossem suficientes para consertar o que tinha sido feito. Marisa respondeu, sem perder a calma, que cada empresa era definida pelas atitudes dos seus funcionários e não só por discursos bonitos. Lembrou que, para recuperar a confiança, era necessário ir além das palavras. Depois de ouvir Sérgio tentar se desculpar e prometer mudanças, Marisa fez algo inesperado. Olhou diretamente para ele e, sem levantar a voz, comunicou que estava ali pronta para fechar negócios impressionantes. Disse que tinha interesse não só naquele carro que Carolina tanto queria, mas também pensava em adquirir mais 6 veículos para a frota do Instituto Recriar, organização social que presidia, além de mais 2 modelos raros para a coleção particular. O impacto dessa revelação foi instantâneo. Todos sabiam que uma venda desse porte seria o destaque do ano. Sérgio não conseguiu esconder a surpresa ao perceber o tamanho da oportunidade desperdiçada por causa de um julgamento precipitado. O erro de Eduardo parecia agora ainda maior aos olhos de todos. Mas Marisa não parou por aí. Com calma, encarou Sérgio e perguntou de forma direta se a Imperial Motors merecia fechar esse enorme negócio, sabendo do tratamento que sua esposa havia recebido ali.
O questionamento pendurou no ar, mais pesado do que qualquer palavra dita antes. Ninguém se mexeu, nem tossiu. Cada funcionário, do mais antigo ao mais novo, entendeu o que estava em jogo. A decisão agora estava nas mãos justamente de quem tinha sido desvalorizada, mostrando que respeito e dignidade não são só discurso. Sérgio, sentindo o peso do que estava em jogo, não escondeu o desespero. Ele se aproximou de Marisa e, com sinceridade incomum, pediu uma nova chance. Disse que sabia que palavras sozinhas não bastavam e perguntou o que poderia fazer para reverter aquela situação. Deixou claro que estava disposto a mudar e até pediu sugestões de como recuperar a confiança de Marisa e de Carolina. Os demais funcionários viam que, pela primeira vez, o dono deixava o orgulho de lado e realmente escutava. Marisa pensou por alguns segundos e então propôs algo que pegou todos de surpresa. Em vez de exigir compensações financeiras ou favores especiais, sugeriu que Eduardo, o gerente, participasse como voluntário no próximo mutirão da Associação Viver Melhor. Explicou que ele ajudaria, junto com ela e Carolina, as crianças atendidas na comunidade do Grajaú, conhecendo de perto a realidade que tantos ali enfrentavam diariamente. Ressaltou que não era uma punição, mas sim uma oportunidade única de ver com outros olhos, crescer como pessoa e entender a importância do respeito em qualquer situação. Eduardo, meio surpreso e com uma pontinha de relutância, aceitou o desafio diante de todos. Ali, muita gente percebeu que uma simples escolha poderia transformar não só aquele momento, mas muita coisa dali para frente. Marisa aproveitou a abertura para ir além. Calmamente, sugeriu que a Imperial Motors implantasse um programa de treinamento sobre preconceitos inconscientes para todos os funcionários, do gerente ao pessoal da limpeza. Explicou que esse tipo de capacitação era fundamental para corrigir atitudes enraizadas, que muitas vezes ninguém percebe, mas que acabam machucando e excluindo pessoas. Apresentou, inclusive, nomes de consultores sérios e experientes no tema, mostrando que sua preocupação era com mudança de verdade, não com punição ou vingança. Sérgio nem hesitou, concordou de imediato, dizendo que queria transformar a empresa em referência nesse tipo de atitude positiva e deixou claro para todos os funcionários que era hora de aprenderem juntos. Quando tudo parecia resolvido, Marisa surpreendeu mais uma vez. Disse que, dali para frente, todas as negociações relacionadas à frota do Instituto Recriar e também a compra do carro para a irmã de Carolina seriam conduzidas apenas por Lucas. O jovem vendedor demorou alguns segundos para entender o tamanho da responsabilidade, ficou vermelho, mas aceitou com um sorriso tímido, visivelmente emocionado. O ambiente no showroom mudou. Agora cada pessoa ali sentia que fazia parte de uma nova fase, onde respeito, transparência e crescimento eram mais importantes do que qualquer comissão. Todos perceberam que há sempre espaço para recomeçar. Enquanto Marisa e Lucas revisavam um a um os detalhes das compras, sem pressa e com clareza, ela não perdeu a chance de destacar para todos que a escolha de Carolina tinha sido certeira. Comentou, sorrindo, que o modelo indicado pela esposa era econômico, confortável e muito seguro, e explicou para os curiosos que, além de bonito, o carro tinha uma história ligada à sustentabilidade, algo sempre valorizado por Carolina. O clima que antes era pesado foi ganhando leveza, quase como se todos ali estivessem se despedindo de um velho problema. Carolina, que mal tinha sido notada na primeira visita, agora recebia olhares cheios de respeito e curiosidade genuína. Funcionários que momentos antes se calaram, agora queriam ouvir sua opinião, fazendo perguntas e aprendendo mais sobre o trabalho do Instituto Recriar e seus valores. Eduardo,
Parado num canto do showroom, olhava tudo com uma expressão diferente no meu rosto. Pela primeira vez, ele entendia que sua imagem não seria lembrada pelas vendas feitas a clientes ricos, mas pela forma como havia tratado quem ele nem considerou importante no início. Era uma lição difícil de digerir, mas que acabou servindo para todo mundo ali. Ninguém é invisível e cada gesto conta muito mais do que parece. Cerca de 30 dias depois daquele dia tenso na Imperial Motors, o Instituto Recriar promoveu seu evento anual em um salão comunitário enorme, na zona sul de São Paulo. Era uma manhã de sábado animada, cheia de gente chegando com crianças, bolo, brinquedos e sorrisos. Tinha música, brincadeiras acessíveis, palestras curtas e oficinas de arte. No meio da movimentação, Eduardo apareceu uniformizado, com a camiseta azul dos voluntários, meio acanhado, mas presente, pronto para colaborar. Logo nas primeiras horas, deram para ele missões simples: recepcionar as famílias na porta, orientar sobre onde guardar mochila, ajudar algumas crianças que usavam cadeira de rodas a chegar perto das mesas de desenhos. No começo, Eduardo fazia tudo quase no automático, sentindo ainda certo desconforto, como quem pagava uma promessa. Mas aos poucos, ele começou a se envolver. Uma menina chamada Giovana puxou papo, contou sobre sua paixão por pintura e sorriu quando Eduardo elogiou um desenho cheio de cores. Em outro momento, ele ouviu uma mãe explicar as batalhas que a família tinha enfrentado para conseguir atendimento médico. Através desses encontros, Eduardo foi percebendo que o mundo era maior que a bolha da concessionária e dos negócios. A empatia, tão distante dele antes, começou a brotar de maneira natural, mudando devagar sua forma de enxergar as pessoas. Carolina, sem nada de extravagante, mas sempre de um jeito discreto e seguro, observava de longe as interações no salão. Reparou em Eduardo sentado num tapete colorido, ouvindo atento a explicação de Marcos, um menino de uns 9 anos que usava prótese na perna direita. De tempo em tempo, uma gargalhada escapava. Carolina se aproximou, esperou o momento certo e puxou conversa curiosa para saber o que Eduardo estava achando de tudo aquilo. Ele respirou fundo, procurando as palavras certas, e respondeu sem rodeios. Disse que a experiência era, sim, um pouco humilhante, mas totalmente necessária. Explicou que nunca tinha se sentido tão fora da própria zona de conforto, mas que, ali, conseguiu enxergar além dos próprios preconceitos. Carolina sorriu de um jeito leve, reafirmando que viu como Marcos tinha simpatizado com Eduardo logo de cara. Contou que o garoto adorava ensinar outros voluntários sobre basquete em cadeira de rodas e que, para ele, o mais importante era rir junto, errar e tentar de novo. O papo seguiu descontraído, mas com um significado grande para os dois. Eduardo, ouvindo aquilo, começou a perceber quanto estava aprendendo, muito além das estratégias de venda ou dos carros importados. O aprendizado ali era de outra ordem, diretamente do convívio, da escuta e do respeito mútuo. Foi nesse clima de sinceridade que Eduardo, sentindo o peso do que precisava fazer, aproveitou a oportunidade e se virou para Carolina. Sem desviar o olhar, pediu desculpas de verdade, sem enrolação, dizendo que sabia que tinha errado feio com ela e que não havia justificativa nenhuma para a forma como a tratou. Ele confessou, meio sem jeito, que aprendeu de verdade ali na convivência e no suor, que não faz sentido nenhum medir o valor de alguém por roupa, função ou o que tem. Carolina escutou com atenção, se emocionou pelo gesto, mas foi firme. Aceitou o pedido de desculpas, contanto que a lição não fosse esquecida. Para ela, o mais importante era que Eduardo carregasse aquilo para o resto da vida, que servisse para transformar seu olhar sobre as outras pessoas. Logo depois, enquanto eles ainda estavam digerindo a conversa, Marisa chegou trazendo uma energia positiva, elogiando a dedicação de Eduardo no evento.
Disse abertamente que tinha recebido relatos de famílias sobre o envolvimento dele com as crianças e que, para completar, soube que ele também vinha ajudando colegas lá na Imperial Motors a entender melhor temas de inclusão. A fala de Marisa foi um reconhecimento real, apagando um pouco velhos ressentimentos e mostrando para todo mundo que respeito nasce das atitudes, não só das palavras. Marisa, com aquele jeito prático que todo mundo admirava, se aproximou de Eduardo e lançou uma novidade que ninguém esperava. Contou, de forma simples e direta, que a compra dos carros para a frota do Instituto Recriar, que até então estava travada por causa do ocorrido na Imperial Motors, poderia ser repensada, mas com uma condição. Eduardo seria responsável por conduzir toda a negociação, trabalhando lado a lado com Lucas, que assumiria o papel de mentor. No meio de tanto aprendizado recente, esse convite veio como um voto de confiança. Eduardo agradeceu, sentindo um misto de surpresa e humildade, ciente de que aquela era uma chance de mostrar na prática a mudança que vinha construindo. Lucas, ainda um pouco tímido, ficou muito feliz em poder acompanhar o processo, disposto a ensinar e aprender ao mesmo tempo. Enquanto tudo se reorganizava, Carolina e Marisa caminhavam entre as mesas, conversando com as famílias, ouvindo histórias e celebrando conquistas. Não havia postura de gente importante ou demonstração de poder. Elas simplesmente estavam lá, presentes de verdade, olhando nos olhos, ajudando como podiam. Muita gente percebeu que ali, naquele salão, o que mais contava não era dinheiro ou posição. O que inspirava de verdade era a empatia, a escuta e o compromisso com quem está ao lado. E nessa troca silenciosa, cada um saiu diferente dali, com esperança e vontade de ser melhor. No fim do evento, quando as luzes do salão já começavam a ser apagadas e as famílias organizavam os últimos pertences, Eduardo ficou responsável por ajudar Marcos a reunir as crianças para a foto coletiva. Ele se agachou para ajustar a cadeira de rodas do menino, ajeitando o boné dele com o cuidado de quem já conhecia bem aquele novo universo. Marcos deu um sorriso largo, daqueles que são raridade em adulto, e disse sem pensar: "Você é legal para um adulto." Eduardo sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo, porque entendeu de maneira simples e direta que havia conquistado algo que de verdade nunca tinha buscado nos negócios: a confiança e o carinho genuíno de uma criança. Aquele breve momento, registrado na foto, fez Eduardo perceber o quanto tinha mudado em pouco tempo. Aquela alegria valia mais do que qualquer comissão ou contrato importante. Enquanto as pessoas iam embora e comentavam sobre o evento, a história de Carolina, Marisa e Eduardo circulava em conversas baixas pelos corredores. Todo mundo comentava como aprendizados muitas vezes nascem dos piores desencontros. O grande recado que ficou para todos ali era que se deve olhar além das primeiras impressões, tratar cada pessoa com respeito e não economizar empatia apenas quando alguém está observando. Isso sim transforma relações e deixa marca de verdade.